Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Bom, para a nossa aula de redação de hoje, nós vamos continuar falando sobre os contos, né? Eu mostrei lá para vocês o que são contos e a estrutura que um conto precisa ter, tá? Até pedi para vocês lerem lá eh, o conto da Lígia Fagundes Telles e eu acabei esquecendo de mandar as perguntas, mas não tem problema, outra hora eu mando, tá? Quando a gente estiver encerrando esse capítulo, né, essa unidade, aí a gente finaliza, tá? Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os contos, mas os contos populares. Tá? Então, segundo Câmara Cascudo, pode-se afirmar que os contos escritos populares são aqueles que, em determinado tempo, fizeram e ainda fazem parte do folclore, ou seja, são oriundos de narrações orais que possuem quatro fatores: antiguidade, persistência, anonimato e oralidade. Então, vocês já estão acostumados, né? Quantos contos, quantos os ditos causos que vocês já ouviram, né? Em algum momento da infância de vocês, ou até mesmo ontem alguém contou, né, um conto, eles já fizeram ou fazem parte da nossa vida e fazem parte do folclore. Tá? Sendo assim, esses contos nos remetem a toda uma tradição popular. Tá? Então, entende-se por tradição entregar, transmitir, passar adiante o progresso divulgativo do conhecimento popular. Então, por isso que a gente chama de conto popular, porque é transmitido, né, de pessoa para pessoa e depois eles foram organizando, né, fazendo os textos. Então, conto popular seria isso, é uma tradição, né? Seria uma tradição de irem passando as histórias, né? Eu comentei com vocês que na Idade Média, por exemplo, as histórias elas eram cantadas. Então tinha lá o bardo que quando ouvia uma história para não se esquecer ou para disseminar, né, para contar essa história, ele transformava em música, tá? Então, segundo Leal, o conto popular é uma expressão que pertence a esse contexto de sonho e fantasia, de magia e de mistério. Tá? Ele é a parte da fala de um povo, um canto harmonioso dirigido ao mistério das coisas. Olha que interessante. Então, o conto popular traz como se fosse um contexto de um sonho, de uma fantasia, algo fantástico. E aqui, fantástico que eu falo é algo que não aconteceria na realidade. Então, é algo fantástico acontece nessa história, tá certo? Então, vocês devem ter aí na memória alguém que contava histórias, né? Seja uma avô, avó, tio, tia, sempre tem alguém na família que conta os causos, né? E quem? Vocês lembram? E quais histórias, né? Só para a gente refletir um pouquinho mais, é, resgatar essa lembrança de alguém que contava ou conta ainda esses causos, esses contos populares. Os contos populares apresentam quatro características fundamentais, segundo Leal. A antiguidade, então, relacionada com a temática dos contos, tá? A antiguidade. O conteúdo de um conto, contado numa determinada época, em um determinado lugar, pode ter sofrido transformações ao longo do tempo, porém sua essência é a mesma de um conto remoto, contado em época e lugar completamente diferentes. Assim, em sua raiz, os contos relatam conteúdos comuns referentes à essência dos homens. Então, muitas vezes, né, os contos eles têm os contos populares têm essa característica, né, de ser algo antigo, por isso antiguidade, e a gente às vezes a gente escuta alguém contando um conto, pensa, mas nossa, mas eu já escutei, mas um pouco diferente, mas a essência ainda é a mesma. Então, as datas diferem, os países ou os povos também. No entanto, a temática é muito semelhante. Né? Quantas histórias, agora vou fazer um paralelo bem nada a ver, mas ai, a loira do banheiro. Quantas cidades contam essa história como se tivesse acontecido lá? Então, muda-se ali é, o lugar, mas a essência, o enredo seria o mesmo. Tá? O anonimato de autoria. Então, os contos populares têm como característica o autor anônimo. Né? Não se sabe quem inventou, não se sabe onde,
né? Talvez um outro a gente saiba, mas fica aí no anonimato. Tá? Então, não se sabe quem foi o criador da história, portanto, ela é considerada a criação do povo, então, anônima. Tá? Quem contou os primeiros contos populares? Não sabemos e, em muitos casos, nunca o saberemos. Outra característica é a capacidade de persistir no tempo. Então, os contos populares seriam codificados numa linguagem simbólica e universal, capaz de ser compreendida por homens de todas as épocas e lugares. Então, isso explicaria sua capacidade de persistir no tempo. Tá? Então, traz muitas vezes alguns elementos ali que não são efêmeros, né? Que sempre vai ser perpetuado. Essa linguagem simbólica, própria apenas do ser humano, tem a capacidade de projetar-se na história, tornando sempre contemporâneo. Agora, aí na apostila de vocês, na página 6, diz assim, características do conto popular. O conto popular, também chamado de caso ou causo, é uma manifestação da cultura popular oral. Quando recolhido e registrado por escrito, costuma ser publicado em coletânea assinada por quem o recolheu e recriou. Né? Então, é característico da oralidade, mas em determinado momento reúnem ali alguns contos e publicam no nome de quem reuniu esses contos. Vamos ver então mais algumas características. Por ser uma manifestação da cultura popular, permite conhecer costumes, crenças e linguagens de um povo ou uma comunidade. É essencialmente estruturado por sequência tipológica narrativa, a gente sabe, né? Vai narrar alguma coisa, tem uma sequência, né? Tem a apresentação dos personagens, tem o clímax, o desfecho, né? Ao final da história, pode apresentar moral ou avaliação do narrador. Então, não seria uma fábula, tá? Diferente de fábula, mas pode trazer aí uma moral, sim. O tempo e o espaço podem ser pouco definidos por abordarem temas relacionados a valores universais. Tá? Características simples da gente saber, porque é algo que a gente tem contato, né, com o conto. Eu adoro ler, né? Falei para vocês que eu adoro ler contos e os contos populares me fascinam demais. Em geral, aqui no enredo, em geral, a ordem inicial se rompe com a transgressão dos valores da comunidade por um ou algum de seus integrantes e se restabelece geralmente com o castigo e ou arrependimento dos transgressores. O fragmento de conto que você vai ler a seguir é de autoria do escritor crítico literário, ensaísta e professor Silviano Santiago. Intitulado Uma Casa no Campo, integra a obra Histórias Mal Contadas, mas foi originalmente publicado na revista do Sesc São Paulo em 1999. Antes de ler o conto, responda à pergunta seguinte. A que você associa Uma Casa no Campo? Essa questão aqui é pessoal. Ao que vocês associam? Né? O nome da história é Uma Casa no Campo. O que vem na cabeça de vocês quando a gente fala em uma casa no campo? Então, podem responder. Aí, a gente parte para a leitura do texto. Então, Uma Casa no Campo. Esta casa é dele. Acabou ficando para mim. Não por uma questão de dinheiro. Sempre paguei por tudo. Paguei primeiro pela própria carcaça que indicava que ali, outrora, tinha morado gente. Paguei depois pelo material de construção. Também fui eu quem acertou, semana após semana, o salário dos operários. E da minha conta bancária foram sugados os sucessivos cheques que deram asas às 1001 fantasias florais do jardineiro. O dinheiro veio sempre de mim. Ele é o legítimo proprietário da casa. Essa casa é dele por uma questão de vontade. A vontade de ter uma casa longe de Copacabana foi dele. Foi dele a vontade de comprar por alguns vinténs a carcaça abandonada no meio do mato e mandar reconstruí-la a partir do zero quase absoluto. De procurar na Tijuca os donos velhinhos e os herdeiros malandros, de perder a paciência com assinaturas, reconhecimento de firmas, cartório e escritura. Foi vontade dele, reconheço. De desenhar imaginativamente o sistema de águas e eletricidade que faltava
de reconfigurar as novas dependências, o telhado e o caramanchão. Tudo veio da vontade dele, de apressar e escolher material nas casas de construção, de conversar pachorrentamente com cada operário, detendo-se na análise minuciosa da qualidade do trabalho executado. Uma casa é construída para durar. Eram palavras ditas e repetidas por ele aos operários, que soavam a conselho e exigência. Também foi por vontade dele que foram impostos ao capinzal que circundava a carcaça e praticamente a recobria, um jardim e uma horta que hoje fazem a graça do lugar e despertam os olhares cobiçosos dos vizinhos. Foi em mim apenas a força dos braços no volante e na troca de marchas, e o peso das pernas na embreagem e no freio. Atividade que durou o que tinha que durar, algumas horas de alguns fins de semana, rodando com o carro pelos arredores das cidades serranas que cercam o Rio de Janeiro. Por que foi que de repente aquela carcaça atraiu irresistivelmente os seus olhos? Pare o carro, achamos. Achamos o quê? A casa. Só estou vendo um matagal. É ela, só pode ser ela. Será a nossa casa no campo. Por que brotou a casa no capinzal e por que a casa veio cair nas minhas mãos? O destino das coisas é forte e humano. Ele pode ser constatado na paisagem caipira e ensolarada que enxergo através da janela aberta nesta manhã. Pode estar no fio de nylon estendido que, faça sol, faça chuva, circunda a casa e nunca apodrece. Dele ainda caem aos frangalhos fiapos de bandoleiras nas cores verde, amarela e azul, completamente desbotadas. Ele quis decorar a casa para uma antiga Copa do Mundo, a dos Estados Unidos. Dizia que a gente não podia decepcionar a esperança dos vizinhos mais humildes. Pode estar em cada arbusto ou árvore que floresce quando tem de florescer. Pode estar em cada fruto que amadurece ao calor do sol e sob a água da chuva. Pode estar em cada pé de alface ou tomate que a empregada colhe na horta para salada. Pode estar nas flores que colho no jardim e murcham na jarra. Todas as manhãs troco a água da jarra. Com tesoura, corto o pedacinho final do cabo da flor, aquele que fica mais encharcado e prenuncia o apodrecimento. Mesmo assim, as flores murcham numa velocidade que me assusta, a mim que nunca tive a pachorra de acompanhar com afeto a vida mais curta das aves domésticas ou dos cachorros. O destino das coisas é forte e humano, pode ser apalpado na falta que ele faz. Ele me legou um vazio que não cabe em nenhum testamento, um oco preenchido com a casa. Posso dizer que a casa é um presente dele, o melhor presente que me deu. Aqui sobrevivo depois de ter hipotecado o apartamento da cidade. Vivo como posso, depois de ter secado a conta bancária, escrevendo cheques e mais cheques para o pagamento de médicos, remédios e hospitais. Foram sofridos, custosos e caros os últimos dias dele. Só eu sei. Aqui, imitando-o, aprendi a conversar com a empregada e a dar ordens ao jardineiro. Aqui pretendo viver até meus últimos dias, longe dos amigos como era do gosto dele, sem ele na casa presenteada por ele, na casa que foi dele e hoje é minha. Também estaria faltando com a verdade se recorresse ao truque do presente. O melhor presente que ele me deu não é a casa. Ele me alertou para a ideia de ter outra casa no campo. Foi ele quem me convenceu da validade da ideia. Esta casa é dele. Como está demorando a sua volta? Deixei de acompanhar o correr dos dias, meses e anos nas várias folhinhas oferecidas pelo açougueiro. Não tenho mais calendário em casa. De manhã, quando o cocoricar dos galos e o solfejar dos pássaros são mais alviçareiros, associo a minha voz à cantoria, dizendo e repetindo alto o nome dele. Depois digo-lhe que continuo à espera dele para poder devolver-lhe a casa. Um dia desses, ele ainda vai me responder. De novo, examinando-a com orgulho, vai dizer que a casa está como a deixou, que o jardim está como ele imaginou. Você disse que eu não saberia cuidar da casa, não disse? Que era melhor passá-la nos cobres e cobrir a hipoteca do apartamento. Cuidei muito bem de tudo, menos das bandoleiras verdes, amarelas e azuis. O vento e a chuva rasgaram e a luz forte do sol as desbotou.
fantasiado de fiapos, ficou o fio de nylon esticado, circundando a casa, intacto. Bom, a partir da leitura, qualquer coisa, voltem, leiam novamente. Eu quero que vocês façam aí a atividade da página 8, tá certo? É uma atividade ali mais de interpretação, então leiam com calma, voltem, façam a releitura do texto, porque é importante a gente compreender o que a gente leu, tá? Aí na nossa próxima aula a gente corrige, tá bom, alunos? Então até amanhã. Tchau!